Elevando ele as costas à sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Amém? Aleluia. Vamos agradecer a Deus por esse momento tão precioso. Nosso Pai querido, nós te agradecemos pelo dia que nos deste de paz, com saúde e pela oportunidade de estarmos na tua casa. Aleluia. Eu te louvo, Senhor, pelo teu povo reunido aqui nesse santuário. Louvamos o teu nome pela bênção do teu amor, pelo ar que respiramos, pela saúde, pela água que temos nas nossas torneiras, pela energia elétrica e por todas as bênçãos materiais, muito mais pelas bênçãos espirituais em Cristo, também pelas bênçãos físicas. Pai, por tudo a nossa alma te louva, aleluia! Estamos aqui na tua presença, Senhor, para adorarmos o teu nome, ouvir tua palavra e aqui, Senhor, também comemorarmos a tua morte. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por todas essas ricas e preciosas bênçãos. A nossa alma te louva, Pai de amor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém, queridos. Sentai-vos. Aleluia. Meus queridos irmãos, aqui o título é sobre a crucificação e é um assunto muito conhecido de todos. É o tema central da Bíblia, é o tema central da nossa salvação. Tudo está ligado à crucificação. Na verdade, que o inimigo, ele se esforçou muito, lutou muito para desviar Jesus da cruz, para que Jesus não fosse para a cruz. Isso não apenas durante o tempo do seu ministério, mas já no plano diabólico, já mesmo no Velho Testamento, nós notamos o plano satânico de que Jesus não aparecesse, e quando ele apareceu, ele jamais gostaria que Jesus chegasse aonde chegou. Mas Jesus veio com essa missão. Ele veio para isto. Ele veio para morrer. Aleluia! Ele veio para dar a sua vida em resgate de todos nós. Na verdade, irmãos, uma coisa importante, temos que saber que a crucificação, o ato da morte de Jesus, ele, ao consumar o ato da crucificação, da sua morte, ele levou os pecados da humanidade. Porém, nós sabemos que a humanidade, na sua maioria, não querem, não aceitam, não creem em Jesus. Bem, se sairmos daqui em Blumenau a perguntar para cada pessoa se crê em Jesus, a maioria vai dizer que crê, mas é um crer sem sentido algum. É um crer apenas de lábios, é um crer apenas uma coisa banal, sem nenhum sentido. Agora,
crer de todo o coração e aceitá-lo como Salvador, aí é uma outra história. É isso que nós vivemos. É isto que nós gozamos. E é isso que nós fizemos, aceitando Ele como nosso Salvador pessoal. Aqui a primeira frase do texto diz: elevando Ele as costas à sua cruz. Isto aqui me chama muito a minha atenção. Elevando Ele as costas à sua cruz. Era dele mesmo aquela cruz? Era dele mesmo? Aquela cruz não era dele. Era minha, era sua, era nossa. Nós é que devíamos levar. Nós é que devíamos carregar aquela cruz. Jesus já tinha passado pelo julgamento. Aquela noite de julgamento terrível, de acusações terríveis, de bofetadas, de xingamentos. Jesus suportou aquela noite. De manhã ele é levado para Pilatos e é apresentado a Pilatos como um malfeitor, como um bandido, como um homem que somente agitava o povo e trazia problema. Os sacerdotes, na verdade, morriam de inveja ao ver e ao saber que Jesus tinha feito tantos milagres. Eles todos souberam que Jesus ressuscitou Lázaro. Todos souberam que ele curou um cego de nascença. Que até aquela época não tinha ninguém ouvido dizer que uma pessoa cega de nascença tivesse sido curado. Unicamente Jesus. Eles sabiam dos milagres de Jesus. E eles tinham uma inveja terrível. Quando Jesus curava alguém, eles se reuniam e procuravam trama para matar Jesus. Para, de alguma maneira, impedir que Jesus continuasse fazendo aqueles milagres. Uma certa feita, eles disseram para o outro: não adianta mais, o povo vai todos vão atrás dele. Eles estavam desesperados. Mas Jesus veio para esta hora. Ele mesmo disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou de mim mesmo. Eu a dou para tornar a tomá-la. Ninguém tira a minha vida. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Meu querido irmão e meu querido amigo que está aqui esta noite, se você que ainda não experimentou o amor de Jesus, pudesse hoje tomar uma decisão e experimentar este amor que Jesus demonstrou no Calvário por você, você seria uma pessoa feliz como eu sou. Você seria uma pessoa cheia de alegria, de esperança. Você seria alguém que poderia dizer: Jesus me salvou. Aleluia! Porque não tem coisa mais gloriosa do que alguém poder dizer isto, com certeza de vida eterna, dizer: Jesus me salvou. Aleluia! Glória a Deus. Já faz mais de 65 anos que Jesus me salvou. Aleluia! Glória a Deus. Dia 15 de maio de 1949. Eu nunca esqueci aquela data, o dia que eu levantei a minha mão, ainda jovem, e aceitei a Jesus como meu Salvador. Que Salvador querido, que Salvador maravilhoso, que Salvador bondoso nós temos, que Salvador grande, aleluia, que Salvador amoroso, que me amou a mim, e amou você, e amou este mundo. Na verdade, irmãos, o sacrifício de Jesus é para salvar a humanidade inteira. Por quê? Ora, nós somos salvos hoje. Jesus morreu há 2.000 anos passados.
Nós não existíamos. E como é que hoje eu e você podemos dizer, sou salvo? Porque aquele ato da cruz, Jesus levando a sua cruz, indo para o Calvário, ele estava na sua morte, ele ia incluir a humanidade inteira. Mas essa humanidade terá que fazer uma decisão de crer em Jesus e aceitá-lo. Senão, o sacrifício da cruz fica sem efeito. Não é válido para quem não crê. Você vai me dizer, mas eu creio em Jesus. Como eu já disse, crer de lábios para fora não adianta nada. Jesus disse certa feita, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Não adianta dizer que crê em Jesus, que crê em Deus. Até Satanás também crê em Deus. Até estremece de medo. Então, Jesus, havendo ele tomado a sua cruz, as costas, ia levando aquela cruz. Depois de uma noite de aquele julgamento, como falei, depois do julgamento diante de Pilato, diante de Herodes, o Pilato chegou numa hora que estava tão atribulado que estava ali com Jesus diante dele, o povo gritando lá embaixo, crucifica-o, crucifica-o, e ele estava numa tribulação. De repente vem um guarda lá, entrega um bilhete para ele, um bilhete da mulher dele dizendo, não entre na questão desse justo, porque eu tive um sonho essa noite e sofri muito. Não entre. Aí ficou mais atribulado ainda. Chegou um ponto que ele perguntou para o povo, o que eu farei então de Jesus chamado Cristo? Ele não sabia o que fazer de Jesus. Pena que ele perguntou para a turba enfurecida contra Jesus. Se ele perguntasse para Pedro, ele aceita ele. Se ele perguntasse para Maria, irmã de Lázaro, ou para Lázaro, aceita ele como teu salvador. Mas ele perguntava para a turba enfurecida, não sabia o que fazer. Depois pediu uma bacia com água, lavou as mãos diante do povo, disse, eu estou limpo do sangue desse homem. Pilatos continua na eternidade, sem saber o que fazer de Jesus. Mas um dia ele vai ter que prestar conta. Bem, tudo tinha que se cumprir. Mas eu quero voltar um pouquinho aqui na primeira frase ainda. Elevando ele as costas à sua cruz. Levando ele a sua cruz. Jesus tinha passado pelos julgamentos, depois Pilatos entrega ele para a turba, os soldados tiram as suas vestes principais, colocam outra veste nele, pegam um ramo de espinho, fazem uma coroa, pregam em sua fronte, uma coroa de espinho, e depois vem os açoites. Jesus foi açoitado, 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 com aquele terrível chicote que não dá de explicar, irmãos, a tortura, o terror daquele momento. Mas Jesus, aleluia, ele suportava tudo. Calado, sem dizer nada, açoitado, sangue correndo do seu corpo. E agora, depois de toda essa situação, eles pegavam aquela cana que eles tinham, se ajoelhavam diante de Jesus, zombando, dizendo, salve, rei dos judeus, e batiam com a cana na testa de Jesus para os espinhos ainda cravarem mais. Que coisa terrível, que momento de agonia, de tristeza, de dor. Mas Jesus suportou tudo. Depois de tudo isto, então ele toma a cruz em suas costas e vai levando aquela cruz. Imagine, irmãos,
a situação de Jesus. Todo lanhado, ensanguentado, coroado de espinho, carregando uma cruz, para nela ele ser crucificado. Meu irmão, você já pensou no sofrimento de Jesus? Você já parou para pensar? Creio que sim. Creio que você já ouviu bastante, já leu, você é um crente, você sabe o que ele passou por nós. Mas nós somos tão ingratos, né, irmãos? Nós somos tão ingratos. Nós não fizemos quase nada o que devíamos fazer mais em prol do nosso Jesus, do amor que ele demonstrou para conosco. Irmãos, Jesus carregando aquela cruz, aquela pesada cruz. Alguém, até certa feita eu vi alguém dizer que Jesus não levou a cruz, quem levou foi Cirineu. Não, Jesus levou a cruz até certa altura. Depois, as forças físicas não suportaram mais e ele caiu debaixo daquela cruz, do peso da cruz. Aí foi que então apareceu Simão Cirineu e eles então constrangeram ele a levar a cruz, porque Jesus não podia mais, não tinha mais força. Quando a gente passa lá em Jerusalém, na Via Dolorosa, já estive lá 6 vezes, a gente tem um local onde é o local onde Jesus caiu com a cruz. Dali para frente, então, Cirineu levou a cruz, porque Jesus não tinha mais forças físicas. Meus queridos, Jesus leva a sua cruz, diz aqui. Mas volto a dizer, não era a cruz dele. Ele não merecia aquela cruz. Eu merecia. Eu, você, nós. Essa cruz era nossa. Era nós, pecadores miseráveis, que merecíamos levar a cruz e pagar o preço que ele pagou. Mas nós não pagamos nada. Não, jamais não. Ele disse na parábola das bodas, tudo está preparado. Não precisamos fazer nada. Quanta gente, irmãos, enganado neste mundo, fazendo alguma coisa ou muitas coisas para poder chegar ao céu, para alcançar a salvação, subindo escada de joelho, contando o rosário e rezando e fazendo uma coisa e outra, para poder alcançar a salvação. Tudo bobagem, não tem valor nenhum. Eu e você, o pecador, não precisa fazer nada. É só dizer, Jesus, eu te aceito, Jesus. Eu abro meu coração. Entra, Senhor. Aleluia. Eu te aceito, tu és o meu Salvador. Aleluia. Não tem que fazer mais nada, nenhuma petição. É apenas dizer, eu quero, Jesus, ser salvo. Eu quero entrar no céu. Eu quero um dia olhar para o teu rosto. Eu quero um dia ver o sinal dos cravos nas tuas mãos. Eu quero. Aleluia! Meu querido irmão, minha querida irmã em Cristo, meu amigo que está aqui esta noite, você precisa valorizar este amor que Jesus demonstrou. Nós devíamos estar carregando aquela cruz para o Calvário, mas ele carregou, ele levou até certo ponto. Depois Cirineu ajudou e diz aqui, para o lugar chamado Caveira, porque o monte onde Jesus foi crucificado, ele tem parece ser uma caveira. Quando se bate uma foto, dá de ver bem claro que parece uma caveira. Esse lugar chamava-se, então, lugar da caveira, o Gólgota, em hebraico. Ali, à beira da via pública de Jerusalém, onde todos passavam. Hoje, ainda, aquela avenida existe ali também, até bem ao pé do Calvário. Hoje tem
uma estação de ônibus urbano, um terminal de ônibus urbano, bem perto do Calvário, onde passa a via pública. E Jesus, então, levando a sua cruz, depois, como dissemos, ajudado por Simão Cirineu, ele vai para o Calvário. E ali, como diz o texto em apreço, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Irmãos, se nós formos meditar no que representa esse momento, quando Jesus chega lá no local aonde essas 3 cruzes foram levantadas, quando Jesus chega lá, que momento, meus queridos, todo ensanguentado, todo lanhado dos açoites, Jesus é deitado em cima daquela cruz. Oh, meu Deus, que momento, meus irmãos, que momento. Jesus é pegado e colocado em cima daquela cruz. E ali já estão as pessoas encarregadas, já trazendo uma cesta com os cravos, com aqueles pregos terríveis, com martelo. E ali Jesus colocado em cima daquela cruz. E aí eles começam, apontam aquele terrível prego na mão de Jesus e começam a bater com o martelo. Imagine, irmão, a dor. Imagine o sofrimento. Cruzam seus pés. Com um prego maior, atravessa os 2 pés de Jesus. Aí Jesus está pregado naquela cruz. A cruz ainda está no chão. Mas daqui a pouco, eles levantam a cruz. Foi feito aquele buraco e eles levantam a cruz. E a cruz desce naquele buraco. E Jesus fica pendurado entre os céus e a terra. O mesmo eles fazem com os 2 malfeitores, com os 2 ladrões, homicidas, que foram crucificados ao seu lado. Ele diz aqui, e Jesus no meio. O que quer dizer esse Jesus no meio? Irmãos, Jesus estava no meio para, na cabeça dos sacerdotes, dos fariseus, dos inimigos de Jesus, era para dizer a todos, ele é o principal ladrão, ele é o principal homicida, ele é o principal malfeitor, ele é o principal. Jesus no meio. Irmãos, o que me alegra é que Jesus também está aqui no meio hoje. Ele está aqui no meio. Ele foi colocado no meio dos malfeitores que estavam pregados ali ao seu lado. Jesus está no meio. E eles tinham esta ideia, vamos colocá-lo ele no meio para demonstrar a todos que ele é o principal malfeitor. Ele é o principal. Meus irmãos, não há palavras que se possa descrever esse momento de Jesus levando a sua cruz, de Jesus passando ali, sendo zombado pelos fariseus, quando Jesus foi pendurado lá naquele madeiro maldito, que era a cruz, porque todos que eram crucificados era considerado maldito por causa da morte, da crucificação. Mas Jesus tomou esta maldição em meu lugar. Eu e você, irmãos, é que merecíamos estar naquele lugar, pregado naquela cruz, de tristeza, de dor e sofrimento. Mas, aleluia, Ele tomou o meu lugar. Ele tomou o teu lugar. Ele pagou o preço que nós tínhamos que pagar. Difícil para nós, irmãos, entender tudo isto.
como Deus nos amou. Irmãos, aqui está revelado o grande amor de Deus. Deus dando o seu Filho para morrer naquela cruz terrível de sofrimento atroz, para dar-nos a salvação. Meu Deus, irmãos, uma das coisas que eu sempre fico a meditar é o dia que eu puder chegar lá no céu e olhar para o rosto do meu Jesus. Aleluia! Olhar para o sinal dos cravos nas suas mãos. Irmãos, que como não será? Porque há muitos mistérios com respeito a esta nossa chegada no céu. Há muitos mistérios. Mas é verdade, nós vamos vê-lo como Ele é. Aleluia! Oh, glória! Nós o veremos, sim, com os sinais dos cravos nas suas mãos. Conforme diz Zacarias, Zacarias faz uma pergunta ao profeta Zacarias: que feridas são essas nas suas mãos? Talvez os anjos perguntaram: que feridas são essas nas suas mãos? Ele disse: estas são as feridas com as quais eu fui ferido na casa dos meus amigos. Quem o feriu? Seus amigos. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Veio para sofrer o que sofreu pelo seu próprio povo. Mas era um plano de Deus. O plano de Deus era este. Lá no Getsêmani, onde a luta, a agonia começou, na verdade, vamos ser claros, Jesus, ao sair do Getsêmani, ele saiu como vencedor. Ele saiu dali pronto para enfrentar o julgamento, o açoite, a coroa de espinho, a cruz, a triste morte de cruz. Ele saiu do Getsêmani depois de suar sangue naquela hora terrível de agonia. Jesus saiu como vencedor. Aleluia! Como vencedor. E então ele enfrentou tudo isto porque ele antevia a glória que lhe esperava. Aleluia! O irmão, ao ler aqui o texto oficial dessa noite, que ele foi humilhado e teve morte de cruz. Morte de cruz. Esta morte de cruz no Calvário de dor. Aleluia! Porque ele tinha vencido lá no Getsêmani. Lá no Getsêmani, irmãos, Satanás assestou todo o seu poderio para que Jesus dissesse: Pai, eu não posso beber o cálice. Mas graças a Deus. Mas aleluia! Ele não disse. Ele disse: Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Mas se não tem outro meio de salvar a alma do Nilton, ou do Nilton, como seja, então eu bebo o cálice. Então eu bebo. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. A tua. E dali então saiu Jesus para enfrentar tudo isto aqui. A cruz, aleluia, os açoites, a morte. Irmãos, uma coisa que me chama a atenção aqui, me lembrei agora. Sabe, pastor José? Eu fico pensando naquele capitão romano, centurião, que foi escalado naquele dia para cuidar dos soldados que estariam atendendo aquele ato de crucificação. Esse homem, um centurião romano, incrédulo, nada sabia das escrituras desse acontecimento, mas quando Jesus expirou na cruz, ele disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus.
Aleluia! Ele creu, ele creu, ele creu e cremos que ele foi salvo. Aleluia! Porque ele viu tudo o que aconteceu durante a crucificação. Que momentos, meus irmãos. Imaginem quando o sol deixou de brilhar por 3 horas, quando houve um terremoto, e as pedras se rolaram de um lado para outro, os sepulcros se abriram, mortos foram ressuscitados. Quantas coisas aconteceram. Jesus estava ali na cruz. E o mais importante de tudo, irmãos, o mais importante, o mais maravilhoso, é que quando Jesus disse, está consumado, e rendeu o Espírito, ao bradar, está consumado, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Oh, coisa maravilhosa! Oh, coisa linda! Aleluia! Eu e você, irmão, que jamais, nós, humanidade, jamais poderíamos passar para o Santo dos Santos. Mas lá, o véu do tabernáculo separava o santo do Santo dos Santos. Isso representava o caminho que estava vedado. Ninguém podia se apresentar diante de Deus. Ninguém podia chegar. Mas quando ele bradou, está consumado, o véu se rasgou. Aleluia! E agora eu e você, aleluia, podemos entrar na presença do Pai. Oh, te aclamando, rabaxalabagai. Aleluia! Por este brado de vitória. Aleluia! Por esse sofrimento atroz. Por esta morte. Aleluia! Pelo sangue derramado de Jesus. Aleluia! Do alto daquela cruz. Aleluia! O véu se abriu. E eu e você temos livre acesso à presença de Deus. Agora, irmãos, eu e você podemos dobrar o joelho e falarmos com Deus através do sangue de Jesus, através da morte de Cristo. Eu e você podemos falar com o nosso Pai e dizer, meu Pai, chegar à presença de Deus, orar, falar com o Pai. Por quê? Porque Jesus abriu o caminho. Lá no Velho Testamento, precisava o sumo sacerdote, uma vez por ano, com sangue de um novilho, ele entrava lá para fazer expiação, e só uma vez por ano ele podia entrar com o sangue. Mas depois que Jesus bradou na cruz, está consumado, não precisa mais sangue de bode, não, nem de novilho, não. Agora, eu e você temos acesso ao Pai pelo sangue de Jesus, pelo sangue que Ele derramou. Este vinho que vai tomar o suco da videira hoje aqui, representa este sangue, aleluia, que Ele derramou para salvar a humanidade. O caminho se abriu, aleluia. E aqui, irmãos, nós podemos ver mais algumas coisas que eu não quero ir mais à frente, mas aqui os judeus, os fariseus, os sacerdotes não gostaram, porque Pilatos escreveu em cima da cruz, numa tabuleta bem grande, este é Jesus, o rei dos judeus. Eles não gostaram, reclamaram para Pilatos. Pilatos disse, o que escrevi, escrevi. Está escrito, ele é o rei dos judeus. Ele é, aleluia, não é apenas o rei dos judeus, é o rei de todo o povo gentílico, de todos os salvos na face da terra, os que já morreram, e os que estão vivos, e os que vão morrer, e os que vão ser arrebatados, aleluia. Ele é o nosso rei, o rei amado, o rei querido, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, aleluia. Pilatos disse, o que escrevi, escrevi, está escrito, e na verdade ele é, aleluia, é o rei dos judeus. Os judeus
até hoje não reconhecem, mas um dia eles também vão reconhecer. Será o rei deles também, quando ele voltar e se revelar para este mundo. Aleluia, após o arrebatamento da igreja, 7 anos após. Portanto, queridos, aleluia, Jesus carregou a sua cruz, ele levou a sua cruz, e nela ele foi pregado, e nela ele consumou o ato, aleluia, o ato da nossa salvação. Aleluia, irmãos queridos, não há coisa mais gloriosa nesta vida do que um pecador ser salvo. Irmãos, é maravilhoso ver Deus operar um milagre, curar um paralítico, coisa que o valha, mas o mais maravilhoso de tudo é a pessoa ser salva, ter conhecimento da verdade, ter certeza que a hora que partir deste mundo tem um lugar preparado no céu, tem um lugar preparado, e nós estamos, aleluia, preparados para aquele momento que Ele nos chamar, não porque temos mérito algum, não merecemos nada, mas Ele, aleluia, pagou o preço que eu devia pagar. Ele pagou, eu não paguei nada, eu não fiz nada para merecer, mas Ele fez por mim, aleluia. E agora eu e você, meus queridos, podemos erguer nossa cabeça e dizer: glória a Ti, meu Jesus, glória a Ti, meu Jesus, que pagaste o preço que eu não podia pagar. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz que ele pegou a nossa conta, a conta que eu devia, ele pegou e cravou na cruz. Eu tinha uma dívida tão grande para com Deus, e você também tinha, mas, aleluia, deixa, só um minutinho mais, pastor. Vem aqui, meu irmão, por favor. Como é o teu nome? Irmão Jaisso. Vamos ilustrar aqui uma coisa rapidinha, bem depressa. Vamos dizer que eu seria um homem muito rico, tinha muito dinheiro. Eu sou rico mesmo da graça, né? Mas vamos dizer que eu tivesse muito dinheiro. E o irmão Jaisso, ele me emprestou R$1 milhão. Eu emprestei para ele. Aí, foi passando o tempo, e ele não pôde pagar nem o capital, nem o juro do capital. E a dívida foi crescendo. E aí ele ficou meu inimigo. Porque a pessoa que der para o outro, fica inimigo. Que é a distância do credor, né? Ele ficou meu inimigo. Assim era o pecador longe de Deus. Ele tem uma dívida para com Deus que ele não quer chegar perto de Deus. Mas, um dia, chegou um amigo perto do Munjaço e perguntou: quanto é que você dá para o pastor Nilton? Era R$1 milhão, agora não sei, nem sei quanto está, porque tem o juro e tudo. Aí, o amigo do irmão Jácio pega um talão de cheque. Ele diz, talvez seja 1.200.000 hoje. Ele pega, preenche o cheque, 1.200.000, assina e dá para o irmão Jácio. Ele diz, vai lá e paga a dívida do pastor Nilton. O irmão Jácio chegou lá para mim com 1.200.000. Eu não quero saber onde é que ele arrumou o dinheiro. Quero saber que ele me pagou a dívida. Ele não pagou, mas o amigo dele pagou. Ele não deve mais nada para mim. Aí nós somos amigos outra vez. Caiu a barreira. Caiu a barreira da dívida que tinha entre nós. Caiu a barreira. Não somos mais inimigos de Deus, somos amigos de Deus. Agora nós falamos com Deus. Por Jesus Cristo temos esta paz. Aleluia. Obrigado, irmão. A dívida foi paga. Irmãos, a dívida já foi paga. Você não deve mais nada. Glorifica a Deus. Porque Jesus pagou.
a dívida que nós tínhamos para com Deus. E sabe o que Paulo diz? E ele ainda pegou essa promissória e cravou na cruz, dizendo assim para o diabo, ó, o Jairson não deve mais nada. Foi cravado na cruz. A dívida dele foi paga. Aleluia. Nada mais nós devemos. Aleluia. Você não pode se alegrar, meu irmão, que a tua dívida foi paga? Não devemos mais nada. O diabo não pode cobrar mais nada de nós. Não. A dívida foi paga. Porque Jesus levou a sua cruz e morreu naquela cruz para nos dar esta garantia de vida eterna. Fiquemos em pé.